E comigo aqui para debater os principais temas do dia, os temas mais polêmicos, jornalistas Eduardo Costa e Edilene Lopes, a economista Rita Mundim e a defensora pública Silvana Lobo. Pessoal, ontem foi um dia daqueles, né? Lá em Brasília. Muitas movimentações. E eu vou tentar resumir esse primeiro tema nosso aqui, que eu precisaria de pelo menos 2 horas, né? Para explicar tudo que aconteceu ontem. Mas vamos lá. O hacker Walter Delgatti é esperado para prestar depoimento à Polícia Federal nesta sexta-feira. O pedido ocorreu ontem, logo após a participação de Delgatti na CPMI do 8 de janeiro. Né? Durante o depoimento, ontem, na CPMI, um vídeo de uma entrevista de Bolsonaro à Itatiaia foi usado. No trecho, o ex-presidente fala da contratação de um hacker para tentar provar a fragilidade das urnas. Esse vídeo deu o que falar ontem lá na CPMI. O ministro Alexandre de Moraes, ainda falando de todas as confusões de ontem, decidiu autorizar a quebra de sigilo de contas bancárias no exterior em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, do tenente-coronel Mauro Cid e do general da reserva Mauro César Lorena Cid, que é pai do ex-ajudante de ordens. A suspeita é de que as contas teriam sido usadas para recebimento de valores relativos a vendas de presentes de alto valor recebidos por agentes públicos brasileiros, esses presentes vindo de autoridades árabes, né? Em meio à quebra de sigilo, Eduardo Costa, mais uma bomba. Mauro Cid deve confessar esse esquema todo e apontar, pelo menos é o que se fala muito nos bastidores, e o advogado dele também, que é especialista nessa questão de delação premiada, deve apontar, então, Bolsonaro como mandante de todo esse esquema de compra, recompra e venda de joias. Mas, oi, Edilene, já que o Eduardo do Costa te citou, te dando bom dia e te perguntando sobre esse dia aí movimentado em Brasília, hein? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos os debatedores. Bom dia mais uma vez aos nossos ouvintes. Pois é, ontem o depoimento de Walter Delgatti trouxe vários elementos novos nessa história do ex-presidente Jair Bolsonaro e complicou ainda mais o ex-presidente. A própria entrevista que ele concedeu a Itatiaia em 2021, que ontem viralizou primeiro no Twitter e que depois foi exibida na CPMI do 8 de janeiro, o presidente fala sobre um hacker do bem que provaria que as eleições de 2014 teriam sido fraudadas, que na verdade não foi Dilma Rousseff quem venceu as eleições, e sim o deputado federal Aécio Neves. Ele se complica com essa fala, segundo Flávio Dino, ministro da Justiça, é mais uma peça nesse quebra-cabeça, mas isso não é o suficiente para derrubar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nem isso e nem a delação que Mauro Cid vai fazer, apresentando informações, segundo a defesa dele, que de fato ele estaria negociando joias que foram dadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro por chefes de Estado de outras nações, o que é ilegal, já que esses bens são bens do Estado e não bens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa revelação vai fazer um verdadeiro strike, vai derrubar muita gente, muitos aliados de Bolsonaro, principalmente militares, mas ainda não derruba o ex-presidente Jair Bolsonaro, que se for cair, eu digo ser preso, isso vai ser mais adiante. Isso porque tanto a base quanto a oposição, aliados quanto opositores do ex-presidente Jair Bolsonaro, acreditam que não haverá uma prisão frágil contra ele, que a justiça só vai prendê-lo e se prendê-lo quando tiver um conjunto probatório muito forte. Isso para que ele não fique pouco tempo preso e na sequência volte mais forte. Vamos lembrar que o ex-presidente Lula passou 1 ano na prisão e hoje é novamente o presidente da República. Jair Bolsonaro continua sendo forte, um cabo eleitoral forte, planeja participar muito das eleições de 2024 para fazer vários prefeitos e vereadores. Das de 2026, se puder, será candidato à presidência da República, ou seja, ele tem planos políticos. Caso ele seja preso antecipadamente e solto logo na sequência, volta ainda mais forte do que é hoje, mesmo não sendo o presidente da República. Então tem um timing para tudo isso, eu acho que várias outras provas vão surgir e se o presidente Jair Bolsonaro for preso, não vai ser nas próximas horas, como muita gente esperava, e muito menos nos próximos dias. Ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte, Júnior Moreira. Esse vídeo foi importante da entrevista da Itatiaia ontem na CPMI, que foi resgatado lá do passado? Foi. Pode culminar na convocação de Jair Bolsonaro para a CPMI? Pode. A Soraya Tronic falou isso com a Itatiaia ontem. Mas vai derrubá-lo? Tudo isso que aconteceu ontem, que vai acontecer nos próximos dias? Não, não vai, Júnior. Vai demorar um tempo ainda para que essa história tenha um desfecho mais definido, algo mais concreto aconteça contra o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Rita Mundim, e a sua leitura em torno de tudo que aconteceu ontem, toda essa movimentação, falas, aquela história de CPI, né, que é o corte pro TikTok,
aí deputado fala uma coisa, o outro responde, um fala outro, o outro fala outra coisa, enfim, aquele show de horrores, mas que se aparecerem ali documentos, pode complicar a vida de algumas pessoas, né? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu estou feliz aqui com essa bancada majoritariamente feminina hoje. Verdade. Mas é o seguinte, o Eduardo fez um resumo aí da redemocratização do Sarney para cá. E eu me lembrei, na hora que ele estava fazendo o resumo, pegaram o motorista da Elba, né? Quando o Collor sofreu o processo de impeachment. Então, eu fiz uma analogia entre o Mauro Cid e o motorista da Elba. Eu também concordo com a Edilene que muita água ainda vai ter que passar por debaixo da ponte. Mas o que eu vejo é a nossa jovem democracia. Estou falando de Sarney para cá, tentando fortalecer as suas instituições e batendo cabeça e deixando a sociedade, às vezes, perplexa, com muito vai e volta. Mas é o processo do crescimento, do aperfeiçoamento, ele é doloroso e tem doído muito na sociedade brasileira, porque são escândalos que a gente fica assim, chegando no final do Eduardo, eu vou complementar. A gente começa a achar que o Brasil não é para amadores, mas também não é para profissionais. O Brasil, por enquanto, é um país para ladrões. E que a corrupção seja apurada, que qualquer ato ilícito seja apurado e que as pessoas sejam punidas. Dos milhões e bilhões de uma operação Lava Jato até essa pequenez de um chefe de Estado, se for comprovado, se for verdade, vender presentes dados à República. É muito triste, mas é a nossa jovem democracia querendo crescer, se aperfeiçoar. Vamos ficar vigilantes e fazer com que ela prevaleça, apesar da dor. Eu tô rindo aqui porque os ouvintes perguntavam quem que é Elba nessa história? Não é Elba, é um carro, gente. É um Fiat 147 esticado. Isso é só para quem é mais antigo que sabe, né, Rita? Não, eu sou novinha, eu li, Júnior. Mas a Elba foi o pivô do impeachment do presidente Collor, né? Porque ele teria, digamos assim, o suborno, né? Sim. O que ele fez de errado foi ter recebido um Fiat Elba. Um Fiat Elba. O carrinho era bonitinho, o carrinho, né? Você via muito de táxi, né? Já que você olhou para mim, Silvana, você vai falar agora, mas essa eu não posso ir embora sem esquecer. Ô, gente, quando eu saí ontem do Rádio Vivo, que eu liguei o rádio, eu falei assim, peraí, esse hacker não arrumou um documento no Supremo para não falar? Ele estava falando o que perguntava e o que não perguntava. Aí eu descobri ao fim do dia que eu que conhecia, a Silvana, é bom falar antes dela, porque ela é operadora do direito. Silvana, até ontem eu conhecia testemunha de defesa e de acusação. Agora eu conheci uma testemunha de situação e ocasião. Ou seja, de manhã ele falou o que perguntaram e o que não queria. Quando mudou o time desse Brasil dividido de tarde, ele falou, não falo. Onde você vê, Silvana? Ué, mas isso é o que é permitido, Eduardo. Nós temos essa situação. Porque, primeiramente, bom dia, Silvana. É isso, exatamente. Bom dia a todos aqui, bom dia aos ouvintes, principalmente. A situação é enrolada mesmo, é confusa. Então a gente tem que começar falando, comissão mista de inquérito, né? Por quê? Porque tem componentes das duas casas, né? Os deputados federais e os senadores. E a comissão parlamentar de inquérito, ela foi instaurada para apurar a confusão lá do dia 8 de janeiro. Segundo ouvi, quem mais insistiu foi a própria turma do ex-presidente, que insistiu que fosse feito. Se fosse pela turma do PT, acabava com isso, vamos seguir o trem para frente. Quando abriu isso, olha a quantidade de coanga que deu no problema. Porque foi parar em joia vendida, em trem... Aqui, como disse a Rita, é humilhante, né? Você pensar que você tem um presidente da República vendendo relógio, que é um negócio humilhante para isso, não devia nem ser falado. Aqui, mas precisa ser punido. Porque se eu, como servidora pública que sou, um sujeito foi absolvido por uma defesa que eu fiz e ele resolver me dar um carro de presente, eu não posso aceitar. Né? Não é correto isso, não é ético fazer isso. É crime de corrupção receber coisas dadas pelos outros em razão da minha função. Então eu não posso ficar com o que me for dado. Pertence ao Estado. Muito bem. Então, nós temos essa situação crítica. E aí, veja bem, esse sujeito vai lá e esse sujeito não só é testemunha de alguns casos, mas ele também é réu. Então, ele tem o direito de falar só aquilo que ele quer, sim. Porque tanto que ele é réu que hoje ele já está sendo chamado na Polícia Federal. Tanto para apurar coisas contra ele, porque ele se autoincriminou ontem com o que ele respondeu. Não, eu aceitei a grana para tentar entrar aqui para tudo quanto é canto e provar
uma fraude, eu iria fazer uma fraude numa urna eletrônica, que eu iria receber da OAB, porque a OAB pegou emprestada no TSE, ia fraudar o programa para provar uma possível fraude que existiria. Então, ele mesmo se autoincriminou quando ele disse isso. Agora, realmente, agora ele está amparado pelo lado de cá. E aí é duro, né, Eduardo, quando a gente vê... o país está aí, nós estamos numa situação difícil. Ouvi o comentário da Rita Mundim na Economia hoje de manhã. Situação complicada, bolsa caindo, investidor correndo, mundo complicado. E nós aqui nos divertindo ontem, que foi o que a gente fez com o depoimento desse cara. Ô, Júlio, eu fico imaginando, eu fico com pena. Assim, eu fico com pena do brasileiro que mora em Tóquio. Porque lá no Japão, quando o cara é pego com as calças arriadas, ele dá um tiro na cabeça, né? Aí o cara fala assim, o que aconteceu com aquele trabalhador que vocês chamaram do maior ladrão da história, que a Lava Jato chamou? Ele agora é presidente. Mas o promotor que acusou perdeu o mandato. E o juiz que o condenou? Esse agora é senador e foi chamado de criminoso. Por quem? Por um hacker que é criminoso, mas que é candidato a deputado. Mas esse hacker está na moda por quê? Porque ele está acusando um coronel e o pai dele, um general, de um crime horroroso, que é vender joia do presidente do exterior. E o que esse coronel? Está preso. E o que o presidente? Pode ser preso. O presidente já foi preso, mas foi solto. Ou foi preso, mas foi solto. Ou está solto, mas pode ser preso. Nossa Senhora. E tudo dá vergonha, Júnior. Tudo dá vergonha. Eduardo, escreve outro livro. Isso chama-se Falta de Valores. Nossa sociedade está precisando de valores, de exemplos. E nós não temos. Muito menos na política. A gente acaba levando a brincadeira, acaba rindo, mas realmente é desesperador, né? Mas tá doido. Desesperador. Tá doido.